Começar mais uma Nerd Academia hoje. Eu sou o Vinícius e esse é o Marcel que está comigo hoje. E aí, galera? Lembrando, gente, quem gosta dos vídeos do My Nerd Academia, deixa aquele like, deixa o sininho aí, se inscreve no canal, apoia a gente, dá um comentáriozinho e bora pra vinheta. Hoje o assunto é mangás novamente. Só que agora, mangás diferentes. A gente vai falar de mangás seinen. Mangás seinen são basicamente mangás que são para maiores de 18 anos, né? Então você vai ver de tudo em mangá seinen. Não é Eles são exatamente... mais voltados pro público adulto e normalmente eles têm temáticas mais adultas, né? Exato. Você não confundam com hentai, tá? Não é a mesma coisa. Exatamente. Hentai é uma coisa obscura, mangá seinen é outra coisa, tá? Não confundam, por favor. Exatamente. Seinen. Quem vai começar comandando aqui hoje o assunto vai ser o nosso querido Marcel. Bora lá, Marcel. É isso aí, Vini. Bom, da última vez a gente já falou aqui sobre os mangás shounen, né? Agora a gente vai trazer aqui uns mangás que talvez não sejam tão famosos assim, né? Tão populares no Brasil, mas que vale a pena também a galera que tá conhecendo aí esse mundo dos mangás dar uma conferida, né? Com certeza. Com certeza. E o primeiro que eu vou falar aqui é um que eu gosto muito, muito mesmo, assim. Eu já assisti o anime e recentemente alguns anos atrás, né, ele foi publicado no Brasil, assim, num formato muito bonito, com um mangá em capa dura e tudo mais, que é o Monster. Monster, ele é um anime de investigação, que ele se passa na Alemanha, e ele segue os passos do Dr. Tema. Esse doutor Tema, ele é um cirurgião excelente. Ele trabalha num hospital famosíssimo na Alemanha. E ele é especialista em cirurgias no cérebro, que é um tipo bem delicado de cirurgias. E um belo dia, ele acaba encontrando uma mulher no corredor que começa a xingar ele, assim, falar que ele deixou o filho dela morrer e tudo mais. E daí ele começa a ter tipo meio que uma crise de consciência, porque como ele era o melhor médico do hospital, ele sempre era colocado para salvar tipo, figurões, assim, tipo personalidades, atores, artistas, políticos, né? E sempre algumas pessoas mais simples eram colocadas com médicos não tão bons e às vezes eles acabavam não sobrevivendo, né? Uhum. Aí um belo dia chega um político importantíssimo lá com um problema no cérebro, né? E um jovem garoto que tinha tomado um tiro na cabeça. Lógico que ele já foi chamado imediatamente para ir lá atender o político. Só que a hora que ele lembra daquela mulher, ele tem um peso na consciência e ele resolve falar: não, vou operar aquele garoto lá que ele tomou um tiro na cabeça. Ele vai até lá, ele opera o garoto. Outras pessoas são mandadas para operar o político, só que o político acaba vindo a falecer e ele consegue salvar esse garoto. Ele acaba tendo vários problemas por conta disso, e anos depois, vários outros médicos começam a tentar, tipo, menosprezar ele, a tentar derrubar ele, né, porque ele era muito famoso, para tentar tomar o posto dele. E do nada essas pessoas que começam a tentar derrubar ele, começam a morrer, do nada. A hora que ele começa a pesquisar, ele descobre que quem matou essas pessoas foi aquele garoto que ele salvou anos atrás, que agora é um adulto, e que, na verdade, esse cara, desde que era criança, ele já tinha uma mentalidade de um psicopata. E agora o Dr. Tema, ele tem uma nova crise de consciência, né? Porque na visão dele, ele acabou salvando um monstro. Sim. E ele tem que viajar pelo mundo tentando achar uma forma de parar essa criatura que ele mesmo ajudou a criar. É uma história sensacional, é muito boa, tem a versão em anime, já é um pouquinho antiga, tem um mangá agora, né, que eu falei nessa versão de luxo, e eu acho simplesmente sensacional essa história. Recomendo muito. Posso falar um adendo? À vontade. Olha, meu, coisa de louco esse negócio. Eu recomendo, que é o segundo aqui da nossa lista, é o mangá Gantz.
Gantz se passa na Tóquio atual, vamos dizer assim, dentro da época do mangá. E ele segue a história do Kuronokei, né, que é um garoto colegial que acaba morrendo dentro da história. E ele acaba aparecendo dentro de uma De um bola. apartamento. Isso, uma bola preta que tem um apartamento que tem uma bola preta. Dentro desse apartamento tem mais pessoas que também sofreram acidente e morreram. Só que por algum motivo elas não estão mortas. Elas estão ali. E a bola indica para eles que eles têm que jogar entre aspas, um jogo. Ela dá armas, uma vestimenta, e eles vão destruir o quê? Aliens. E assim começa toda uma jornada deles sempre serem chamados lá à noite para lutar contra esses monstros e de dia viverem a vida normal deles. Só que tem muito mais coisa por trás. Eu não vou contar para vocês, mas a premissa é muito simples, parece muito bobinho, mas gente, é uma história que com o tempo você vai lendo e ela vai adicionando camadas e mais camadas de seriedade e também de nuances, coisas a mais, entendeu? Então fica aí essa dica que eu acho que vocês vão gostar muito, hein? Ele até tem o anime, né, Vini? Só que o anime ele adapta só um pedacinho só, né, do mangá, né? Ele não É. adapta tudo. Infelizmente tem esse anime, ele é um anime bom e tem um filme. Só que, assim, eu recomendo o anime, mas o filme nem tanto, né? Não ficou muito coeso com a linha de tempo, assim, até tá dentro da linha de tempo do mangá, mas não achei que ficou legal assistir o filme. Mas o anime eu recomendo que assistam também. O próximo, então, que eu vou recomendar aqui é um que tá saindo agora, recentemente, tanto o anime quanto o mangá no Brasil. O mangá começou a ser publicado, se eu não me engano, no ano passado, que é o Bungo Stray Dogs. Ele tem assim uma pegada um pouco mais irreverente, ele até lembra um pouco assim mais como é que é o nome do outro tipo de mangá mesmo? Tokyo Revengers? Não, não, o estilo de mangá, o Shonen. Shonen, isso, sumiu o nome da cabeça. Ele até lembra um pouco mais os Shonens, então pra quem tá ali meio que nessa transição e tal, eu já acho que é uma recomendação um pouco mais acertada. Ele conta a história do Atsushi Nakajima, que ele era um órfão que vivia, né, num orfanato, até que ele é expulso desse orfanato e sem saber o porquê, assim, as pessoas nunca gostaram muito dele, ele é expulso de lá, e daí ele fica morando na rua, assim, começa a passar fome e tudo mais, até que ele encontra um maluco caído dentro de um rio. Aí ele vai, salva esse maluco, e ele descobre que esse maluco, que é o Osamu Dazai, ele faz parte de uma agência de investigação que é especializada em crimes e ocorrências mais sobrenaturais, com pessoas que têm poderes e coisas do tipo. E descobre que esse cara, esse Dazai, ele tá atrás de um tigre gigante que anda assolando vários lugares. Aí ele chama, né, o Atsushi para acompanhar ele. E no caminho ele acaba descobrindo que, na verdade, esse tigre nada mais era do que o próprio Atsushi, que tinha o poder de se transformar em um tigre. Caramba. E o Atsushi descobre também que ele, na verdade, ele foi expulso do orfanato justamente porque ele se transformava em um tigre, ele não atacava pessoas, mas ele tipo, comia a comida do lugar e tudo mais. E todos os lugares por onde ele foi passando era ele que estava fazendo os ataques a armazéns e tudo mais. E ele acaba sendo convidado a participar dessa agência. Lá ele acaba conhecendo várias outras pessoas com passados misteriosos, cada um com problema psicológico diferente do outro. O próprio Dazai, por exemplo, ele fica tentando achar uma forma de se matar sem sentir dor nem nada. Então ele é um anime legal, ele trata de alguns temas mais pesados assim, mas como ele tem essa pegada shonen, eu acho que pode ser interessante para as pessoas que estão nessa transição aí, conhecendo os animes seinen e tudo mais. Top, hein? Não vou falar mais nada porque, assim, eu tenho a leve impressão de que eu já vi esse mangá, mesmo, sem, mesmo achando que eu não tenho assistido.
Ele é bem recente. Ele tá saindo, tanto o mangá quanto o anime tá saindo mais recentemente, assim. O mangá começou a ser publicado no Brasil ano Foi o passado, o anime, anime tá então. saindo. Foi o anime que eu Exatamente. assisti, então. Não foi Uhum. o mangá, foi o anime. Agora sim! Você falou, já captei a mensagem. O próximo. Bom, o próximo pode parecer meio batido para algumas pessoas, assim, mas que já conhecem mangá há muito mais tempo. Mas talvez para as pessoas mais novas não seja assim tão batido, que é o Akira. Akira, que acompanha a história do Kaneda e do Tetsuo, são dois membros de uma gangue de motoqueiros, né? Que, lembrando, né, que Akira ele se passa meio que no futuro distópico, assim, né? No Japão. E depois de um acidente, o Tetsuo ele acaba desenvolvendo certos poderes psíquicos e é levado para uma agência governamental, onde ele começa a passar por alguns experimentos, enquanto o Kaneda ele começa a descobrir certas coisas sobre essa agência e sobre essas pessoas que têm poderes, ainda nas ruas, né? E conforme ele vai encontrando pessoas que tiveram contato tanto com essa agência do governo quanto com essas pessoas que têm poderes. E no caminho a gente vai descobrindo mais sobre quem é esse misterioso Akira e qual é o propósito dele no meio disso tudo. Lógico que é uma história muito mais complexa do que isso, né? Muito mais interessante também. Ele até tem um filme, né? Em versão anime, no caso, mas Aham. em formato de filme, né? Que saiu. Mas o filme, se não me engano, ele não conta toda a história é muito maior do que aparece lá, mas o filme em si já é muito interessante. O mangá ele foi publicado no Brasil, é possível até que você ache ele aí, que ele foi republicado há um tempo atrás, né? Saiu uma nova tiragem. E eu recomendo muito para quem não conhece ainda Akira. Inclusive o filme, apesar de ser mais antigo, ele até hoje ele é muito bom, cara. Ele não ficou tipo datado, sabe, por ser antigo. É, eu já assisti o filme e eu gostei bastante. Então, ó, vamos na do Marcel aí que o negócio tá bom, hein? Nosso próximo da lista é um queridinho de muita gente, e eu acredito, e de muitos não, muita gente não deve conhecer, que é o mangá Berserk. Berserk também tem uma adaptação de anime de 1990, não lembro o ano correto, mas é uma adaptação muito boa. Tem uma mais agora para os anos 2000, só que não é uma boa adaptação. Eles Eu fizeram em também não gostei muito, CG, não. né? Achei meio esquisito, assim, o CG que Fizeram eles com aquele usaram. 3D que ninguém gosta, sabe? Eu vou falar bem a verdade mesmo. Ninguém gosta de anime em 3D, anime em 3D não é bom. Foi a mesma mudança que fizeram de Naruto para Naruto Shippuden quando começaram a colocar aqueles movimentos, não é padronizado, mas movimento automático, sabe? Que o próprio Uhum. programa já preenche os movimentos e você preenche desenhando. Ficou feio. Mas, Esquisito, né? enfim, Berserk fala sobre o protagonista Guts, né? Guts foi um menino que acabou nascendo de entre aspas, um cadáver, né? Quando ele nasceu, a mãe dele estava morta. E ele foi pego por um mercenário, né? Que criou ele. Só que Guts, na infância dele, ele sofreu alguns abusos ali na infância dele, que foram muito fortes. E ele acabou crescendo como mercenário, né? Dito isso, ele aparece na história lutando contra outro mercenário, vencendo ele e conhecendo seus futuros amigos, seriam o Griffiths e a Casca, do bando do Falcão. Né? O Griffiths acaba vencendo ele entra pro bando do Falcão, e ali ele segue com o crescimento dele como um comandante do esquadrão de ataque, e tem amizade com eles, até que uma certa reviravolta faz a história mudar completamente, e aí que é a graça de Berserker. Que você vê Basicamente o anime, como. o anime barra mangá, ele meio que começa a partir dessa reviravolta, né? Exatamente. Basicamente. Só que no anime a gente consegue ter uma. Ele consegue passar por toda antes da revolta, né? E no mangá também, ele tem uma parte, né? Aquele partinho no começo, que vai mostrando a revolta para depois passar o passado. Mas aí Uhum. tem essa revolta do Guts. Essa revolta do Guts, não, desculpa. Essa revolta do Essa mangá. reviravolta, né? Isso, essa reviravolta. E com essa reviravolta vem a verdadeira história do mangá e do anime que vocês têm que ler ou assistir, beleza, gente? Eu recomendo muito para vocês.
eu não vou contar como é essa reviravolta, porque é exatamente essa que é a graça que tá dentro do mangá. Então, vão lá É, e é leiam. bem chocante. Já é bom avisar, né? Que é uma reviravolta bem chocante que acontece assim. Mas a história, basicamente, ela começa a se movimentar a partir disso, né? Bom, e por último, então, vai pegando um gênero um pouco mais diferente, né? Já saindo um pouco mais. Recomendar aqui, no caso, vou recomendar uma obra, mas para quem tiver interesse em procurar mais sobre esse autor, tem bastante coisa já publicada dele no Brasil, Um que é momentinho, sobre. Marcelo. Sim? Antes da gente continuar, gente, tá curtindo nosso conteúdo? Deixa um like, deixa o seu sininho aí, beleza? Apoia o canal e comenta aí, vem? Então, continua aí, Marcelo. É isso aí. Então, tem bastante coisa publicada dele no Brasil, que é do Junji Ito, que no caso são obras assim de terror, né? Para quem curte assim de suspense, barra terror. E a que eu vou recomendar aqui no caso é a Uzumaki, que é assim, para quem não tem muito costume de ver coisas do horror japonês, pode estranhar um pouco, né? Que o japonês ele apela muito para aquela questão mais do bizarro, assim, aquele sobrenatural sem muita explicação, né? Enquanto em outros lugares você tem a explicação de é fantasma, é bruxaria, alguma coisa assim. No Japão você tem muito aquele sobrenatural sem explicação, né? E no caso do Uzumaki é basicamente isso. Ele conta a história de uma cidade que ela é amaldiçoada por espirais. É até esquisito explicar assim, mas é bem isso mesmo. O lugar ele é todo amaldiçoado com espirais e de tempos em tempos essa maldição ela se manifesta de novo e a cidade inteira começa a ter que lidar com essas espirais. Essas espirais elas começam a aparecer em pessoas, em animais, nas casas, em plantas, até que tudo começa a se tornar uma obsessão através dessas espirais e até que não tem mais volta, as pessoas são todas consumidas pelas espirais dentro dessa cidade. Recomendo essa, né, o Uzumaki, mas muitas outras coisas do Junji Ito foram publicadas aqui. Ele é muito conhecido lá no Japão como um mestre do terror dentro do gênero dos mangás, né? No caso do Uzumaki talvez seja um pouco difícil de encontrar, porque ele já saiu faz um tempo, não sei se ele foi republicado, mas muitas outras. Ele foi publicado pela Devir aqui no Brasil, tá? E muitas outras obras do Junji Ito foram publicadas aqui pela Dark Side, pela Pipoca Nankin e por outras editoras, né? Então, se vocês não acharem, ainda tem outras obras aí que são interessantes, como por exemplo a do Tomie, né? Tomie também é interessante, que é uma obra que acompanha a própria Tomie, né? Que ela é uma menina que tô dando uma roubadinha aqui, né? Já apresentando dois mangás de uma vez, mas Ah, enfim, né? vai. Vai na fé. Ele acompanha a história da própria Tomie, né? Que é a protagonista, que ela era uma menina, que ela era muito bonita, e um dos professores acaba se apaixonando por ela e tendo um romance com ela. Só que com medo que outras pessoas descobrissem, ele acaba matando a Tomie e escondendo o corpo dela. Só que depois de um tempo ela retorna, aparece viva dentro da escola e todo mundo fica sem entender nada, porque todos os amigos dela tinham ido no enterro dela e tudo mais, e ela do nada aparece ali. E daí, a partir de então, uma maldição fica em torno dessa Tomie, né? Todas as pessoas que veem ela ficam extremamente apaixonados por ela, só que e criam uma obsessão por ela. Só que no final essa obsessão acaba levando as pessoas a matar a Tomie, só que ela sempre retorna para fazer outras pessoas se apaixonarem por ela de novo. Então Caramba. fica aí então essas recomendações de mangá e de terror para quem curte. Gente. Fica aí a recomendação. Já me assustei com essa Tomi também, beleza? Mas aí, gente, vocês curtiram? Quem curtiu, deixa aquele like pra gente, beleza? Coloca o Não esquece sininho. do like, hein, gente? Vocês não estão É, deixando o like aí, hein? exato. Compartilha com os amiguinhos que é muito importante para ajudar a gente no nosso trabalho, beleza? E até a próxima. Valeu!